Ônibus velho, lotados, falta de segurança e horas de espera nas paradas e terminais de integração. Alguns dos problemas que resumem o estado do transporte público coletivo na cidade de Manaus. Meu nome é Elias Silva e esse é o podcast Era Uma Vez Manaus. No episódio de hoje vamos conversar sobre o transporte público em Manaus. Seja muito bem-vindo e vem comigo falar sobre o que todo mundo já sabe. O cenário de descaso e precariedade, que é rotineiro nas ruas da capital, foi confirmado por uma pesquisa realizada pelo Instituto Projeta. A desaprovação do sistema de transporte coletivo é tão grande que a avaliação só ganha das áreas de segurança pública, saúde, asfaltamento e desemprego. Uma das principais reclamações dos usuários de ônibus convencionais em Manaus é o preço da tarifa, que foi reajustado para R$ 4,50 e que foi considerado injusto por 92% dos usuários, principalmente se for levado em consideração o retorno para os mesmos. Segundo informações do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, 800 mil pessoas utilizam o transporte público diariamente na cidade, e não é muito difícil encontrar nas paradas e terminais de ônibus relatos de usuários que sofrem com um serviço caro e ineficiente. O caro! A estudante de pedagogia da Universidade Federal do Amazonas, Ingrid Brito, de 21 anos, relata que todo dia utiliza as linhas 447 e 439 para se locomover de casa para a faculdade e enfrenta a superlotação. Eu estou aqui há quase uma hora e já perdi 2 ônibus porque eles passam tão lotados que não param para entrar mais passageiros, contou a passageira. É só dar uma olhadinha pelas ruas de Manaus para ver ônibus até o tucupi de gente, muitas das vezes até com pessoas penduradas na porta. A demora dos coletivos também é apontada pelos usuários como um dos problemas mais recorrentes. Quem nunca ficou 2 horas aí esperando o ônibus? Levanta a mão. Não. O funcionário público Francinaldo Mendes, de 34 anos, explica que costuma passar mais de 1 hora nas paradas aguardando pela linha de ônibus que atende no bairro onde mora. Eu pego o 519 no Jorge Teixeira, mas tenho que ter paciência para aguardar pelo ônibus, porque ele demora horas para conseguir passar, disse Francinaldo. Não bastasse a espera, o usuário ainda tem que esperar o ônibus exposto ao sol, chuva e demais intempéries do tempo. Que nunca viu um poste com uma plaquinha azul e um desenho de ônibus? Pois é, acredite. Assim são grande parte das paradas de ônibus na capital amazonense. Bom, enquanto as paradas não passam de um poste em bairros da periferia, a Prefeitura de Manaus constrói parada de R$200 mil no bairro Nobre. E acredite se quiser, na primeira chuva tinha mais água dentro do que fora da parada. O negócio é rir para não chorar, não é mesmo? Senão você ainda corre o risco de perder o ônibus. Só besteira. E o que falar do assalto? A falta de segurança que aflige a população manauara também causa medo dentro dos coletivos. Segundo dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, de janeiro a setembro de 2022 foram registrados 1.501 assaltos a ônibus em Manaus, 23% a mais do que no mesmo período de 2021, quando houve 1.222 registros. Isaías Bentes Ferreira, de 52 anos, foi esfaqueado no dia do seu aniversário dentro de um ônibus da linha 652, vindo a óbito 10 dias depois do ocorrido. Marinete do Carmo, de 61 anos, relatou que presenciou um assalto dentro de um ônibus e por pouco não teve seus pertences levados também. A cena foi horrível, os assaltantes deram coronhadas na cabeça do motorista e assaltaram a cobradora e as pessoas que estavam na parte da frente. Eu fiquei parado assustado e eles acabaram indo embora sem me abordar, desabafou Marinete. E o que falar do lamentável episódio do jovem Melquisedeque, de 20 anos, que foi vítima de latrocínio no momento em que voltava para casa após o trabalho. Meus amigos, a vida do manauara que utiliza o transporte público não é nada fácil. É verdade. Em meio a todo esse caos, a Prefeitura de Manaus tem colocado em prática um plano de modernização dos ônibus. Ai, não acredito. Com ônibus novos com ar-condicionado, câmeras de segurança e rampas de acesso a cadeirantes. Ao mesmo tempo, corre na Câmara Municipal de Manaus um projeto de lei que obriga a implantação de botão do pânico nos coletivos da capital, visando inibir a ação dos criminosos e, em caso de necessidade, uma maior rapidez no acionamento das polícias. Bom, no meio de todo esse alvoroço, cabe a nós, meros mortais trabalhadores, cobrar nossos vereadores e principalmente o prefeito para que seja cada vez mais perceptível a melhora no sistema coletivo de Manaus. Arrasou, bonita! Puta que pariu! A você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Eu sou Elias Silva e esse é o podcast Era Uma Vez Manaus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!